Que alegria estar aqui, de verdade, imensa. Muito obrigada pelo convite, é uma honra. Do quarto colóquio. Olhar aqui essas pessoas queridas, pesquisadores de longa data, ex-alunos, amigos, autores do livro. Aqui temos vários representantes que estão aqui. Então, meu muito obrigada pela presença de todos vocês. Antes de começar qualquer coisa, eu acho interessante contar rapidamente como, para mim, é tão emocionante estar aqui. Há 4 anos atrás, em 2010, em dezembro de 2010, eu estava defendendo a minha tese de doutorado no Departamento de Educação da PUC-Rio. E agora, 4 anos depois, tendo me mudado para a Suécia, voltar aqui como coordenadora científica da International Clearing House, na companhia de Katarina Bucht, que tem longa experiência e tem trabalhado com a Clearing House por muitos anos, voltar aqui para lançar um livro sobre um panorama que envolve o Brasil, Espanha e Portugal. Então, estou muito emocionada de estar aqui de volta. Muito, muito obrigada. Antes de eu começar a falar qualquer coisa, a Katarina Skoprotis Svenska vai falar um pouquinho de sueco com vocês, em inglês, porque Katarina trabalha. Eu comecei a trabalhar como coordenadora científica em fevereiro desse ano para a Clearing House. Katarina está na Clearing House já tem 14 anos. Então achei que, ainda que ela vai falar em inglês, só uma breve apresentação sobre a Nordicom e sobre a Clearing House. Okay. Thank you for inviting me, Ilana, Nordicom and the Clearing House to this important event, and for the opportunity to address you in this opening session. Nordicom is an abbreviation for Nordic Information Center on Media and Communication. And it was established in the 1970s and is an institution within the Nordic Council of Ministers located at the University of Göteborg in Sweden. Nordicom has 3 main areas. It's research, information about research in the Nordic countries within the field of media and communication. The second one is to follow media development through collecting statistics on media access, media use, media economy. And the third is the Clearing House, which was established in 1997 by request from UNESCO. Do you want to translate? No? It's fine. Yes? Ever since the beginning of the Clearing House in 1997, we have felt a great interest and a great support from, for our work from Latin America and Brazil in particular. My former colleague, Cecilia von Feilitzen, was invited to several events, and UNESCO Brazil also translated and published some of our yearbooks to be spread to a wider audience in your country. The aim of the Clearing House is to shed light on different aspects of the topic of children, youth, and media, as well as on ongoing research, the policy issues, and giving examples of good practice. With this work, it is our hope that we will all be more informed to make wise decisions, and hopefully also inspired to new actions in research and practice. And I can see from the program of this meeting that there is a lot of great work going on here in Brazil, and I will be happy to connect with as many of you as possible to explore future ideas of cooperation, future publications, to learn more about your work or facilitate exchanges with the University of Gothenburg or future publications within the Clearing House. I am also grateful for the opportunity to launch our yearbook of 2014. This is the second yearbook, actually, of 2014. We have also an English edition of another yearbook. It's called, no, it's not this one, no, which is called Young People, Media and Health,
Risks and Rights, which was edited by Cecilia von Feilitzen, my former colleague. And this was published in September. But with Agents and Voices. Now you can show it. Yes? For the first time, the Clearinghouse has published a yearbook in Portuguese and Spanish, or in another language than English, actually, which is something that we wanted for a very long time. And thanks to the excellent work of my colleague, Ilana, we will now reach readers in over 30 countries in their own language. And before I leave the word again to my Portuguese-speaking colleague, I wish you a fruitful conference, and please do not hesitate to contact me or approach me during this event. Thank you. Obrigada. Tack så mycket. Eu vou ficar em pé. Quero ficar mais perto de vocês. Ficar aqui mais pertinho. Queria até estar mais embaixo, mas pelo microfone eu não sei. Para ficar, que a ideia é essa mesmo, da Clearinghouse, de estabelecer redes, cooperação internacional, estar perto de quem está fazendo pesquisa em infância, juventude, mídia e em mídia educação. Então, é para conversar, estar perto. Então, a Catarina vai estar aqui também. Nós estaremos durante todo o evento, acompanhando as discussões nos grupos e estando abertas, porque a gente quer pensar outras formas de colaboração. O livro é uma primeira e a gente acha fundamental dar continuidade e pensar como podemos colaborar, que trabalhos podemos fazer juntos, como podemos cooperar. Então, só para lembrar que na Clearinghouse, a Clearinghouse foi criada em 1997, com financiamento e apoio da Unesco, na Universidade de Gotemburgo, e com a ideia básica de garantir a declaração os direitos da infância, principalmente dos artigos 13 e 17, que são relacionados com a garantia da liberdade de expressão e de acesso à informação por parte das crianças, e também o direito a serem protegidas. Isso a gente vai discutir depois, sobre o que poderia ser considerado prejudicial para o seu bem-estar das crianças. Então, aí, o que a gente pode considerar como sendo ético e o que sendo prejudicial é um longo debate, que a gente vem acompanhando desde 97, vendo como é que essas perspectivas vão mudando ao longo dos anos, mas o coração da Clearinghouse é esse. E por que eu estou falando isso? A Clearinghouse ela tem como objetivo refletir e trazer a voz de pesquisas de qualidade do mundo inteiro. Então, na verdade, a Clearinghouse ela não desenvolve pesquisas ela própria. A nossa ideia é realmente a gente vai a eventos, a gente tem a network e buscando ou por temas ou por agrupamentos regionais, encontrar o que tem de interessante acontecendo e trazer luz. Clearinghouse seria isso, um centro de informação e para disponibilizar informação, resultados de pesquisa, declarações do mundo todo, cartas, projetos. Então, na verdade, esse é o papel. Então, aqui, antes de tomar qualquer posição sobre um determinado tema, o nosso papel é tentar garantir que isso aconteça, o direito à informação, e a proteção e o bem-estar e uma provisão ética de conteúdos para as crianças, mas respeitando todas as perspectivas possíveis. Se são de qualidade, seja uma salvacionista, digamos, determinista, tecnológica, seja uma mais que leve em conta os estudos de recepção e o diálogo que as crianças fazem com as mídias, todos são bem-vindos, pesquisas de qualidade são bem-vindas. Mais um? Então, aqui, estão nas nossas frentes, né, pesquisa sobre criança, jovem e mídia. Quem está envolvido com pesquisa criança, jovem e mídia, a gente tenta mapear e trazer para perto, para depois poder divulgar ou em publicações e no nosso website também. Também sobre mídia. Eu botei Media Education porque eu vou explicar sobre essa parafernália, loucura, farofa conceitual, terminológica que envolve a mídia educação. Coloquei Media Education, principalmente porque, trabalhando aqui com um livro que envolve espanhol e português, a gente vai perceber as nuances que esse termo originalmente, né, organizado pela Unesco, digamos, em 92, foi ganhando diferentes traduções e perspectivas. Então, para evitar confusão, para não colocar mídia educação ou literacy, vamos manter aqui, principalmente através dos nossos yearbooks, que são esses anuários, como esse,
Então, todo ano, a gente publica pelo menos um yearbook, e que é distribuído para a nossa rede, que conta atualmente com 1.000 membros. E a gente espera também que, a partir dessa parceria, que a gente tenha mais visibilidade, mais presença dos pesquisadores e de quem está fazendo, dos profissionais de mídia, também no Brasil e na América Latina. A gente disponibiliza um banco de dados online. Então, para isso, vai ser importante depois também, quem quiser, conversar com a Catarina sobre como incluir o trabalho de vocês no nosso banco de dados. E, claro, fazer parte da Clearing House Network. Esse é o nosso site, tem o endereço direitinho para vocês. Você pode encontrar eventos e as declarações. E por que eu achei importante trazer um pouco das outras publicações? Para a gente ter uma ideia contextual do que a Clearing House vem trabalhando, dos temas. Então, por exemplo, em 98, que foi o primeiro Clearing House, a ideia era fazer uma reunião, uma publicação sobre violência. Ainda era muito aquele debate em que medida, em que extensão a violência nos meios de comunicação poderia impactar na percepção de mundo e nas atitudes das crianças. Então, temas como violência, games, pornografia, como eu sempre dizendo, falar em violência nunca quis dizer só trazer uma visão determinista do que assistir violência poderia levar a atitudes consideradas violentas, mas colocá-las em diálogo. Então, os livros sempre tentaram trazer ambas ou quantas abordagens fossem possíveis. Aqui, então, tem essa coletânea de livros. Também para dar uma visão mais contextual sobre a ideia de tentar encontrar diversidade, de compartilhar diversidade na forma como esses artigos são escolhidos, né? Esse último levantamento ele foi feito antes dos últimos yearbooks serem incluídos. Então, aqui, dá para ouvir, né? Estava muito perto. Desculpa, estava gritando, ninguém falou nada. Gente, se voz eu gritando, vocês nem para falar nada. Desculpa, por aqui dá para ouvir. Tá bom? Então, por exemplo, desses 336 capítulos, a gente pode perceber uma ideia do que, como a mídia se apresenta. Então, capítulos que trazem análise das representações de infância, por exemplo, de como as estruturas, as relações, tentando trazer também as perspectivas das crianças e dos jovens para os conteúdos que eles se relacionam no seu dia a dia. Também a parte de mídia e educação, eu estou usando MIL agora, vamos no termo em inglês, Media Information Literacy, que seria, vou explicar por quê, que seria um conceito guarda-chuva para dar conta dessas interconexões entre educação e comunicação. Então, aspectos teóricos e aspectos práticos. Você tem capítulos que discutem, por exemplo, políticas nacionais e internacionais de avaliação da mídia e educação, como você mantém exemplos práticos de como isso acontece ou em sala de aula ou em biblioteca, ou nos movimentos sociais. E uma parte que também é muito cara à Clearing House é trazer as vozes das crianças e dos jovens sobre suas produções de mídia, independente de alguma abordagem pedagógica mediando. Então, quando essa criança é autora, quando essa criança é produtora, quando esse jovem inicia uma linguagem, uma narrativa, isso também está presente nas publicações. Aqui, a gente sabe, então, que a ideia pode ser tanto proteger, começando com uma ideia de tentar proteger essa criança e esse adolescente sobre conteúdos considerados inadequados, sobre o que não seja ético, por exemplo, mas também, claro, prover produtos de qualidade. Então, seriam programas de qualidade, programas que respeitem a diversidade, que tenha a ética como eixo norteador, que tenha a inclusão. Por exemplo, tem tido muita discussão agora de como nos últimos eventos que eu tenho participado desse ano, principalmente sobre a inclusão também, de como a criança ou adolescente com algum tipo de necessidade especial, ele é representado pelos meios de comunicação e outras plataformas de expressão de si. Então, rádio, por exemplo, para surdos, nunca imaginei, mas estão projetos para desenvolver rádio para jovens surdos e outras coisas. Mas sempre tentando fazer esse diálogo entre como você estuda uma estrutura mediática e trazendo também o diálogo do sujeito, seja ele criança, adolescente ou adulto, com essas plataformas.
A Gênesis Voves traz 3 sessões, né, que, na verdade, elas se intercambiam. Elas são 3 sessões retóricas, porque é difícil separar o que um artigo trata do outro. Então, crianças, jovens e mídia, políticas públicas, propostas curriculares, formação de professores e um panorama de práticas. Esse seria um eixo norteador. E aí eu acho interessante por que trazer crianças, jovens e mídia num livro que fala sobre um panorama sobre a mídia e educação. Acho muito importante para a gente sempre lembrar e trazer aqui dentro a ideia que não há mídia e educação, não há prática sem diálogo, sem escuta de quais são essas práticas infanto-juvenis. Não tem como a gente teorizar o que seria uma prática mídia educativa, um currículo mídia educativo, e propondo categorias de análise para o mundo, para as esferas midiáticas, sem estar conectado com o que as crianças e os jovens estão fazendo no seu dia a dia. Então, para a minha percepção, para a percepção da Clearinghouse, essas duas esferas precisam estar combinadas. Uma pesquisa que se você está fazendo algum projeto de mídia educação, mas que isso esteja sempre relacionado de alguma forma e até perto das crianças e dos jovens. A segunda parte, então, com políticas públicas, propostas curriculares e um panorama de práticas, passando por escola, e movimentos sociais, NGOs, ONGs. O livro tenta brincar com essa ideia de diversidade, trazer esse tempero, né? Então, a gente, tanto na parte metodológica, foi muito importante dizer como que é difícil poder trabalhar com 29 capítulos em 3 sessões para dar conta. A ideia não é, em nenhum momento, oferecer não é o panorama, é um panorama da medicação, um recorte possível, um pedacinho, um jeitinho de dar aquele, como chama, aperitivo, um gostinho para você querer fazer outros mapeamentos, outras parcerias para poder publicar outras coisas e fazer essa publicação crescer. Então, quantitativas, qualitativas, ensaios filosóficos. Rita está aqui? Relatos de experiência, de atores envolvidos também. A gente tentou garantir crianças, jovens, professores, publicitários, informações, indígenas, afrodescendentes, relações intergeracionais, que também tem aparecido com força nesses encontros internacionais. Por muito tempo, pareceu que falar em mídia educação é falar em práticas infanto-juvenis, e agora parece com força essa ideia, como as gerações podem colaborar, cooperar e produzir juntas. Então, também a gente trouxe esse debate. E em suportes de mídia, então, fotografia, jornal impresso, que está aqui, vocês vão encontrar tudo isso dentro do livro, que é só um gostinho, né? Um tira-gosto para outros. Então, por que mídia e educação? Porque eu vou explicar. Quando você vai abrir o livro, lendo o livro, vocês vão encontrar todos esses conceitos aqui dentro. Não apenas mídia e educação, né? Você vai encontrar competência midiática, com a tradução feita pelos espanhol, literacia mediática, mídia de educação, educomunicação. Então, é muito importante a gente ter clareza de qual é o diálogo que esses conceitos trazem e o que é fronteira. E existe. E, então, aqui dentro vocês vão poder encontrar também capítulos que mostram a diferença entre esses conceitos. Eu optei por mídia educação, mas, na introdução, faço uma explicação do porquê. Como eu comentei, devido a essa multiplicidade de conceitos, achei que seria importante trazer e fazer referência ao conceito originalmente iniciado com a discussão pela Unesco em 92, que seria o Media Education. Mas, como a gente sabe... Pode passar? A Unesco ela mudou, agora, recentemente, em 2011, publicou um novo currículo que tenta, como chamam, um conceito guarda-chuva para as diferentes áreas e esferas da mídia educação, juntando a informação e a mídia, e não só como a parte para cinema, televisiva, os jogos, internet, computadores, bibliotecas, incluindo os arquivos, a parte publicitária. Então,
tem essa mudança conceitual, né, para eles, para a Unesco. Isso não quer dizer que seja uma política, como chama, top-down, aquela que, porque a Unesco mudou de termo, agora todos seguimos, não é isso. Eu estou apresentando porque é uma proposta de se pensar essa relação entre mídia e educação. Uma das justificativas é tentar pensar que hoje localizar a informação, produzir informação de forma ética e compartilhar a informação precisa ser incluído também nas práticas nossas como mídia educadores. A análise de mídia enquanto jogo simbólico, estrutura simbólica de representações é importante, é fundamental, mas parece que, ao invés de tentar separar e botar mais barreiras entre o que eu sou, o que na educação mídia na educação tentar abraçar tudo num conceito grande, com esse nome grande. Então, eu sou... Pode passar? Foi publicado em português também, então fica como consulta, para a gente pensar junto, estudar junto e ver se faz sentido, se não faz sentido, como é que a gente se sente em relação a isso, em relação a essa mudança de termo. Então, no livro, vocês vão encontrar tanto autores que trabalham já, não necessariamente já, porque não é uma progressiva, quem trabalha antes trabalha depois, tanto Media Information Literacy, como todas as outras formas. É muito... A primeira sessão, Crianças, Jovens e Mídia, como eu falei, são 29 artigos. Então, não daria aqui para poder trazer a beleza e a riqueza de todos eles, e nem é a ideia. Então, eu vou só trazer uma... Essa pesquisa ela foi feita em Portugal, e que é sobre marcas e pré-adolescentes. Então, a pesquisadora... Também por que eu trouxe isso aqui? No livro, vocês vão perceber que as formas de fazer pesquisa sobre mídia e educação elas têm sido muito criativas. E não só utilizando, por exemplo, questionários, entrevistas, grupos focais, mas parece não diria uma tendência, mas uma grande aparição, não, também não seria aparição, desculpa, mas de pensar oficinas de trabalho, pensar junto, né, construir fazer as perguntas de pesquisa junto com crianças e jovens e fazer pesquisa fazendo oficinas junto com essas crianças e jovens também. Então, nesse caso, era uma pesquisa sobre a literacia de crianças e jovens em relação a marcas e entretenimento, e que dentro... Tem até... que eu achei bem... Até botei um... Cadê? Aqui... Então, por exemplo, fazendo atividade de avaliação diagnóstica com marcas de publicidade, fazendo prendas de Natal, do tema fórum, saber como é que é a relação deles com as lojas, desenho, isso aqui é uma da parte, é o desenho Prenda para o Melhor Amigo. Então, dentro da pesquisa sobre o que ela traz, a Conceição Costa, essa relação entre o entretenimento, entre publicidade e como essas marcas têm ficado, as nuances não têm sido tão claras para as crianças. Então, na avaliação diagnóstica, por exemplo, quando ela preparou vocês vão ver as fotos aqui dentro, não vou mostrar tudo, ela preparou uma fichinha de avaliação diagnóstica que as crianças conseguem perceber quando é uma marca, mas quando é a ideia de marca celebridade, elas não entendem como publicidade, não entendem. Acham que, por exemplo, Hannah Montana, para elas, não seria uma marca, seria um personagem, um ídolo, alguma coisa. E sem perceber. Então, aqui são uns desenhos sobre, nessa oficina, vamos fazer... Ela falava... para prenda de Natal, presente de Natal, o que você daria para o seu melhor amigo? E quem seria esse amigo? Então, ela traz alguns desenhos interessantes no livro, que vocês vão ver. Por exemplo, quando você pensa um presente para o amigo, vem associado com a marca. Então, é o Lego, né? Tem isso aqui, a peruca da Hannah Montana, por exemplo. E, então, discutir esse lugar. A parte de formação de professores, propostas curriculares, o que eu posso falar muito... Oi, Beta. Em geral, né? E se a gente pode fazer essa costura juntos, estudar juntos e conseguir estabelecer outros pontos de similaridades e de diferenças entre esses três países. Mas o que parece é que, a nível governamental, os investimentos, pelo menos políticos, eles vêm
com força para a inclusão digital, para a modernização dessas escolas. E aí é tablet na escola, é computador na escola, banda larga na escola. Isso se repete nos 3 países. O que é importante, claro, ter um braço dessa inclusão pelo digital, mas o que os pesquisadores, pelo menos convidados aqui, que compõem essa antologia, reclamam. Reclamam porque acham, pelas suas avaliações, que esses programas têm parado ali. Têm parado em incluir, em trazer o computador, mas que desconectado de uma formação de professores, de se pensar e construir junto um currículo de como incluir, ou de forma transversal, ou de disciplinar, essa inclusão digital ela tem consequências. Ela, na verdade, não atinge as consequências que poderia. Então, vocês vão encontrar, seja no Brasil, no Portugal, Espanha, relatos de pesquisas de grande porte, avaliando essas políticas e com as sugestões, esse abraço, vamos juntos, ok, vamos incluir. Mas o que mais pode se fazer? Nos 3 países também, cooperação internacional, seja pelo EUKIDS Online, como agora a Universidade de Huelva também, com essa rede Alfamed, eu gostei do nome, Interuniversitária Euro-Americana de Investigação. Tem vários países, juntando países da Europa, da América Latina, e eu acho que essa é uma tendência da gente conversar mais e fazer coisas juntos, fazer pesquisa junto. Então, a Alfamed, aqui a gente tem Mônica Fantin, está integrando a rede. Mais alguém? Não. Outra coisa interessante é essa curiosidade. Curiosidade nos 3 países de tentar identificar como tem sido feita essa oferta formativa na universidade. Porque, pensa bem, você pensa a mídia e educação por um lado, e como uma política de inclusão, digamos, digital, e onde estão sendo formados os professores, como estão sendo formados os professores, onde é que eles se formam, se é a nível universitário. Então, é muito interessante unir e perceber essas 3 curiosidades, seja nos cursos de pedagogia, a gente tem também a pesquisa no capítulo da Mônica Fantin, que também está aqui, que ficou surpresa a perceber que nas faculdades, nos cursos de pedagogia, há, sim, ainda que não seja uma política pública ainda de inclusão no currículo da mídia educação, o tema aparece em várias universidades dos cursos de pedagogia. E aí ela faz também uma discussão de como que aparece. Num jeito TIC na educação, é mais dentro da proposta de incluir o uso, a análise e a produção de forma criativa, colaborativa, é uma parte de produzir materiais educacionais midiáticos. Então, o que é interessante é essa curiosidade pelo mapeamento. Nós todos estamos no momento que é de olhar para o que é que a gente tem, de qual que é a oferta. Então, vocês vão encontrar isso. A regulação de conteúdos televisivos, tema do Enem, também é na Espanha, desde 2010, e aqui agora, com a CONANDA, tendo a aprovação dessa limitação de publicidade para criança como algo para debate, para a gente pensar junto. Então, a Espanha e o Brasil estão no momento, tem muito a trocar sobre como que é pensar, se regula, se não regula, fica por conta da mídia educação, de dar conta de como as crianças lidam com os conteúdos que vêm, ou cabe ao Estado falar, você não assiste, você assiste, eu faço uma provisão diferente. Então, esses são alguns temas quentes aqui dentro. Panorama de práticas, uma beleza também. Trouxe aqui só como ilustração, aqui a primeira foto feita em parceria Cinead, da projeto Cinead, que é o UFRJ, Adriana Fresquet, não? Escolas de cinema nas escolas públicas, né? Pensar um currículo de cinema, de produção, de análise livre, de expressão de si, em várias escolas públicas do Rio, também fazendo formação de professores. E aqui, por exemplo, com crianças hospitalizadas, junto com o Benjamin Constant, com crianças cegas, com crianças surdas, fazendo cinema, se expressando através do audiovisual, professores experimentando outras formas de narrar e de se expressar através do audiovisual. As outras 2 fotos, elas são do projeto do Olhares em Foco, que foi feito tanto em Portugal como no Brasil, pelo Daniel Meirinho, que acabou de se mudar para o Brasil.
É muito interessante a abordagem de fazer a chamada fotografia participativa, que você convida os jovens para poder explorar a comunidade em que vivem através da fotografia. E o que é muito interessante uma coisa são as fotografias que eles produziram, outra coisa são as discussões que eles fazem depois das fotografias tiradas. Por exemplo, aqui, a categorização que ele faz é bem interessante, por exemplo, expressões de amizade. Como é que essa expressão de amizade acontece nas fotos tiradas por meninas? Beijos, abraços, línguas, caretas, várias fotos, como eu vou dizer, com posturas, principalmente das meninas mais sexualizadas, e dos meninos, por exemplo, sobre o eixo amizade, brigando, um batendo no outro. Então, assim, ao invés de só parar e falar, ok, são essas fotos que vocês querem tirar livremente para pensar, primeiro, as relações sociais e também o lugar que vocês vivem e moram. Por outro lado, o grupo de discussão e o debate com esses jovens sobre que representação de gênero essas fotos mostram. O que a gente pode conversar sobre elas? Então, outra coisa que a fotografia participativa trabalha é com o entendimento e exploração do que acontece na comunidade que eles vivem. Então, eles fazem um levantamento tanto do que é considerado negativo e poderia melhorar, quanto do que seria considerado negativo. Então, seria bem na ação, né? Você usar a fotografia para também poder intervir, mas sem abrir mão de uma expressão mais poética, criativa e livre. Também temos aqui o projeto Educom Afro. Temos aqui a autora Leonice, que também veio lá do Rio, né, Rio Grande do Sul, também está aqui para prestigiar. Porque desde 2003, que com a lei para a inclusão no ensino de história nas escolas sobre contextos afrodescendentes, né? Então, o que eu achei muito interessante na pesquisa é que o grupo, ele começa fazendo uma análise das representações da criança negra ou afrodescendente nas revistas, na televisão, nos quadrinhos, nos brinquedos. Então, tentando entender como é que isso tem se apresentado para a sociedade no meio de comunicação, nos brinquedos, nas revistas. Mas eles não pararam ali. Depois de fazer esse levantamento e percepção de como essa criança era representada, eles também começaram a produzir materiais educativos via a perspectiva da educomunicação, usando a comunicação para poder transmitir. Meu português também está uma beleza, acho que é melhor falar sueco. Desculpa. Então, é um trabalho bonito também de produção. Pode voltar só um pouquinho, então, antes. Can you go back? Vocês podem achar curioso, talvez, para quem aqui tem familiaridade com a forma como a mídia educação vem sendo conceituada e definida como uso, análise e produção, de trazer tantos diferentes recortes, inclusive da educação comunicacional, quando você traz a própria mídia tentando trazer a mensagem, mas é porque a ideia é justamente essa, não existe um cânone. A ideia é trazer as diferentes perspectivas para perto, ao invés de separar. Então, é por isso que a gente também conta com algumas especificidades. Aqui seriam em branco, vocês podem preencher depois da leitura tem várias outras. Mas, por exemplo, em relação à parceria com a Unesco, a Federal do Triângulo Mineiro, ela fez a parceira na tradução do currículo Unesco e desenvolve um curso de licenciatura em Media Information Literacy, bem interessante, com a Alexandra Bojocas. Essa resolução da CONANDA também parece que é educomunicação bem forte, quando você, pelo menos, olha para o contexto internacional, como que aparece educomunicação. E aí eu acho que vale uma palavrinha, porque a educomunicação, você pode pensar a mídia educação pela educomunicação, que seria, basicamente, pelo olhar dos comunicadores. Essa formação via os comunicadores sociais, sendo formados na universidade, nos cursos ou de licenciatura de comunicação ou em comunicação, como um profissional externo à escola, que dialoga com a escola e pode produzir rádio escolar, pode auxiliar o professor, pode fazer oficinas externas.
como pode produzir materiais comunicacionais com esse teor crítico diferente. Já a mídia educação, ela tem como coração a formação de professores. Então, seria como esse professor, e agora o professor bibliotecário também poderia trabalhar com a produção, análise e uso das mídias. Então, algumas das iniciativas aqui no Brasil. Em Portugal, uma coisa interessante foi o grupo, principalmente da Universidade do Minho, vem tentando, há longo tempo, tentar colocar um currículo, aprovar um currículo de mídia e educação no como política pública, e eles não conseguem. Vem tentando e não conseguem. Então, eles falaram, estou cansado desse lobby via política pública, vamos iniciar um grupo informal sobre literacia para a mídia. Ficaram cansados. E aí é um grupo informal super ativo, que monta esses 7 dias com mídia, que é uma ideia que vem circulando o mundo, de tentar fazer anualmente, ter um encontro, 7 dias com a mídia educação, 7 dias, que quando acontecem várias atividades, seria o próprio... isso é bem interessante. Tem jornais escolares e cineclubes como foco. E uma coisa que achei curiosa é a parceria com empresas. Por que eu vou explicar curiosa? Eles discutindo mídia de educação, mas, por exemplo, fazendo parceria com a Associação da Propriedade Privada e do copyright. Então, ser grande e ser pequeno, como se fosse ensinando as crianças a usar material que seria o do ser pequeno, tendo cuidado com o ser grande do copyright. Quando a gente sabe que a gente está na cultura do remix, quando a gente está da colaboração, do uso, do reuso. Então, outra coisa também são os concursos, que tem muito em Portugal, de publicidade, feito por agências de publicidade. E trabalho com jornal, que também a gente tem que pensar. Tudo bem, estamos fazendo um trabalho com jornal escolar. Existe um grande movimento nacional. Quem está promovendo? Quantos jornais estão envolvidos? Geralmente é um só. Então, como você pode promover uma leitura crítica, análise e expressão, se geralmente, quando esses projetos acontecem, eles têm um jornal, lá seria o Público, aqui no Brasil a gente teve o Globo, quem lê jornal sabe mais, não sei se vocês lembram, que era isso, quem lê jornal sabe mais, você faz uma parceria com o Jornal Globo, você ganha o jornal diariamente, mas você tem uso exclusivo do Jornal Globo, que acaba sendo usado para ilustrar conteúdos disciplinares. Então, me lembro uma vez em São Paulo, na Unicamp, numa mostra de como seria esse trabalho com jornais escolares. E aí, isso há muitos anos atrás, na época da graduação ainda, tinha uma exposição. E essa exposição trazia realmente o jornal para ilustrar conteúdos de biologia. Nenhuma discussão sobre como que é feita a escolha dessa capa. Quem está ali na primeira página? Quem está na segunda? Como é que um jornal apresenta? Quem são as crianças e jovens que estão ali? Não aparecia. Então, era como usar exatamente como se fosse verdade, inclusive para geografia, história, como ilustrar e sai no jornal. Saiu no jornal, então é verdade. Então, aí, tem que ligar o alerta. É interessante ter trabalho de jornal, é interessante ter trabalho de rádio. Vamos fazer fotografia, vamos produzir, pensar juntos, formas colaborativas, mas também pensar analiticamente sobre as representações, a comparação, que é fundamental. A Espanha, mas esse grupo ele também desenvolveu o GIM, o referencial desde do ensino da creche, ensino pequenininho da creche, até o ensino médio. Estão tentando aprovar de novo. Então, eles estão ali fazendo esse lobby, mas com jeitinho informal. Na Espanha, ela fica muito próxima, o professor José Tornero, Manuel Tornero, é um dos grandes coordenadores de pesquisas a nível europeu. Então, a Espanha, pela Universidade Aberta de Barcelona, ela está muito próxima com essa avaliação e a proposta de iniciativas para o contexto europeu. O grupo é a revista Comunicar, com o Gabinete de Comunicação e Educação. Outra coisa interessante é essa cooperação longitudinal. Então, eles estão na Espanha, tem há 4 anos, tentando mapear quais são os que eles chamam de competências midiáticas, seja entre os alunos, seja entre os professores, seja entre os profissionais de comunicação. Então, como que eles pensam que seria essa competência mediática, tentando passar por esses eixos de uso, análise e produção. E uma coisa que eu acho interessante do lado espanhol, tem um artigo do Ferris, que vocês podem ler, que fala da mídia educação como carência e que fala do afeto.
eu não sei quanto que a gente pode ir tão longe, mas eu acho que vale a pena a reflexão que traz, que seria o seguinte: quando a gente pensa em educação, pode pensar muito numa perspectiva racional, de quanto eu sei, quanto eu estou apto para poder fazer uma avaliação do mundo que eu dialogo, desse mundo midiático. O que o Ferris traz com o seu grupo seria o seguinte: mas onde eu quero parar? Eu quero parar no conhecimento racional sobre uma certa representação, por exemplo? Ou eu quero mudar essa emoção? Eu quero chegar até atitude? Eu quero uma atitude diferente, não só um reconhecimento. Que é fácil fazer a comparação, por exemplo, eu sei que fumar não faz bem, então você alcançou um entendimento daquilo, mas você ainda fuma. Ou, em termos da parte em relação à educação, eu reconheço que existe um papel estereotipado, reforçado da mulher, da menina, mas ainda assim eu sei, está aqui na cabeça, mas eu não consigo mudar a minha atitude, ainda estou ali presa a essa representação do feminino. Então, o que os espanhóis, principalmente desse grupo do Ferris, têm levantado a nível nacional é pensar: conseguimos chegar até a emoção? Conseguimos chegar até a atitude? Em que medida? Achei provocador. Então, isso é só uma água na boca. Eu queria reforçar que a gente não existe sem a rede, sem estar em rede, sem pensar a rede e sem colaborar. Então, vocês estão muito convidados a fazer parte da nossa Clearinghouse Network, contando o que vocês estão fazendo, aumentando essa lista, pensando juntos para onde a gente deve olhar, o que está acontecendo no mundo. Então, seria o seguinte: você entrando nesse link, fazendo o cadastro, você pode passar a receber as nossas publicações gratuitamente, a partir do momento que você é cadastrado, né, contando um pouco a sua instituição. Então, você recebe, se você quiser, elas gratuitamente em casa. Então, isso significa que o livro, que as pessoas que estão cadastradas na nossa rede, que falam português e Espanha, nesse momento estão recebendo o livro. Então, a gente está com muita alegria sobre isso. E aí, como contrapartida para a ideia é que vocês contem para a gente isso, uma vez ou outra, né? Quais são as pesquisas e práticas no campo, estatísticas, declarações, e pensar juntos. Então, a gente vai estar aqui até o dia 4, Catarina também. Eu vou estar nos grupos, conversando, e também nos intervalos. Se vocês tiverem material com os dados de vocês para a gente poder conversar. E Catarina também. A gente está aqui justamente curiosa para saber mais do que falar do que a gente faz e mostrar, a gente quer saber o que vocês fazem. Então, bem-vindo à Clearinghouse. Muito obrigada, e a gente conversa no lançamento.